Apolo, Atenas, Poseidon e o poderoso Zeus são alguns entre os muitos deuses que o povo grego evoca desde os tempos antigos, numa inexplicável mistura de lenda e realidade. Visitar na Grécia atual as ruínas dos templos dedicados a esses deuses é uma viagem de muita emoção. Você sente a força dos mitos e a importância dessa civilização milenar. No programa de hoje da série Grécia, o País das Olimpíadas, vamos conhecer um pouco da mitologia grega e o fascínio que ela exerce sobre nós. Não é exagero dizer que nenhum semideus, um super-homem como Hércules, seria capaz de desvendar todos os mitos que ajudam a construir a história de um país, como a Grécia. Tanto que os historiadores, especialistas nesse assunto, ainda discordam em muitos pontos. Mas se tivermos como base versões que sobreviveram ao longo dos séculos, conseguiremos ter uma noção desse universo riquíssimo que conquista a imaginação de gerações. Na Grécia moderna, os mitos às vezes parecem ter sido ultrapassados pela velocidade do progresso. Os deuses ganharam representações ainda mais humanas do que as originais e servem basicamente para incrementar a indústria do turismo. Para fazer um paralelo da mitologia grega com a cultura ocidental moderna, a partir do pensamento judaico-cristão, podemos dizer que ela tem uma função comparável à dos personagens bíblicos. Da criação do mundo aos fenômenos naturais, da origem dos povos à definição dos limites geográficos. Tudo que pode parecer inexplicável à primeira vista encontra uma explicação na mitologia. O professor André Chevitarese, do Laboratório de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conta como as histórias desses mitos chegaram até os nossos dias. A mitologia grega surgiu para nós, pesquisadores do século XX, XXI, a partir dos relatos de Homero, Ilíada e Odisseia, e a partir também das obras de Hesíodo, um poeta grego do sétimo século, particularmente a obra Teogonia, ou O Nascimento dos Deuses, com desdobramento também para os heróis. Então, para nós, pesquisadores contemporâneos, esses são os pontos de partida. Mas para os gregos antigos, eles conheciam outros relatos, outras informações vindas de N lugares, que a gente só é capaz de mapear por escritos, por pinturas, mas sempre posteriores a Homero e a Hesíodo. E por que surgiu a mitologia? Há várias hipóteses, porém, a gente pode pressupor, como uma base mais ou menos aceita e possível de ser discutida, como uma maneira de explicar fenômenos, elementos relacionados à natureza, algo que fugia a um padrão estritamente racional, mas que havia necessidade de ser explicado. Então, os relatos míticos tentam dar conta de tudo aquilo que afeta a natureza humana, que diz respeito a essa natureza humana, mas que por elementos ou traços estritamente racionais não são possíveis de serem explicados. No universo fantástico da mitologia, foi preciso primeiro explicar o começo de tudo. E Hesíodo conta que para os gregos, no princípio era o caos, deus do ar, e foi logo seguido pelo nascimento de Gaia, a terra. Enquanto Gaia reinava na superfície terrena, nas profundezas obscuras, mandava Tártaros. Diferentemente das culturas contemporâneas, a cultura antiga grega, ela se insere numa relação da natureza dominando cultura. A natureza, tudo aquilo que envolve o homem, dominando o próprio homem. Então, um raio não tem uma explicação estritamente racional do que seria. Uma enchente não tem uma explicação estritamente racional explicando a enchente. Então você recorre a uma série de atributos, muitas vezes ligados ao divino, muitas vezes ligados à presença de heróis, de semideuses,
que possam dar conta dessas explicações. Mercadores e navegantes, os gregos tinham e ainda têm um enorme fascínio pelo mar. E na falta de uma explicação convincente para as tempestades e marés, atribuíram o controle das águas a uma divindade. Poseidon, o deus dos mares, mora no fundo do oceano. Um dos seus trabalhos é impedir que os titãs, inimigos do seu irmão Zeus, voltem do inferno. Para seduzir as mulheres, Poseidon se passa por vários animais, como touro, carneiro e golfinho. E se Homero, o poeta, com a Ilíada e a Odisseia, pode ser definido como um porta-voz da mitologia para o mundo, aqui no Brasil, desde a década de 30 do século passado, um escritor foi fundamental para despertar a curiosidade sobre os mitos gregos, Monteiro Lobato. Em livros como História do Mundo para Crianças e O Minotauro, Monteiro Lobato conseguiu misturar os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo com os deuses e semideuses de uma forma simples e cativante. A versão para a TV só fez aumentar a popularidade da mitologia entre os brasileiros. Vamos escolher uma história que tenha amor, aventura, esperteza e que, como disse o nosso bom Visconde, traga algum proveito. Vamos pensar. Peraí. Já sei. Da Grécia. Ah, ô vó, da Grécia, vó, que coisa mais chata pra se falar. Deixa a vovó falar. A lenda do Minotauro traduz toda a complexidade da mitologia grega. Metade homem, metade touro, Minotauro. Essa lenda fez com que a ilha de Creta ficasse conhecida no mundo todo. E foi no palácio de Knossos que, segundo a lenda, o monstro foi morto pelo príncipe Teseu. Isso aconteceu aqui embaixo, no labirinto subterrâneo. Diz a lenda, para garantir a prosperidade de Creta, o poderoso rei Minos, filho de Zeus e de Europa, devia sacrificar seu melhor touro em homenagem a Poseidon, o deus dos mares. Certa vez, Minos não achou um animal à altura e pediu um touro ao próprio Poseidon. Mas o animal era tão excepcional que o rei decidiu não sacrificá-lo e colocou em seu lugar um outro touro. Enfurecido, Poseidon seduziu a mulher de Minos e dessa união nasceu o Minotauro. O rei resolveu então trancar o monstro num labirinto, onde devia receber 14 jovens em sacrifício a cada 9 anos. Isso até que Teseu, filho do rei de Atenas, chegasse a Creta com a intenção de matar o monstro. Apaixonado por uma filha de Minos, Teseu acabou vencendo o confronto com o Minotauro e conseguiu sair do labirinto graças a um fio que deixou amarrado na entrada. O que para nós, simples mortais do século XXI, parece filme de ficção, para os gregos era uma verdade histórica. Eles liam esses mitos como uma história real, passada num tempo distante, mas num tempo em que, de fato, fazia parte daquela história e daquele passado. Então, nós chamamos de mito, mas certamente os gregos não o viam assim. Viam como alguma coisa real e concreta que havia acontecido no passado e que ainda estava presente entre eles ali. Passados muitos e muitos séculos, a Grécia moderna ainda guarda uma certa reverência por essas histórias e aproveita para atrair turistas para os locais onde os deuses teriam estado. Zeus, o pai de todos os deuses, nasceu nesta caverna, na ilha de Creta. Ele nasceu escondido porque seu pai, Cronos, devorava os filhos com medo de que um deles tirasse o seu lugar. Já adulto, Zeus se vingou do pai. Ele envenenou Cronos e fez com que ele devolvesse os seus 5 irmãos. A eles juntou os próprios filhos e formou a elite do Olimpo. O Monte Olimpo era uma espécie de paraíso, onde viviam os 12 principais deuses liderados por Zeus. Nesse panteão estavam, além de Zeus,
Hera, Poseidon, Deméter, Hefestos, Ares, Afrodite, Apolo, Ártemis, Hermes, Dionísio e Atenas. Cada um desses deuses com uma história particular, sempre muito original na mistura de qualidades divinas e sentimentos humanos. O nascimento de Atenas não foge à regra. Zeus sentiu uma terrível dor de cabeça e pediu que Hefesto abrisse seu crânio com um machado. Assim nasceu Atenas, a deusa da sabedoria e da guerra, que deu nome à cidade ao vencer um concurso entre os deuses. Venerada pelo conhecimento e pela valentia, ganhou um templo em sua homenagem, o Partenon, na Acrópole de Atenas. A deusa da sabedoria é sempre retratada com capacete e lança. Como todas as culturas mediterrânicas, era impossível para um grego antigo, como seria impossível para um romano, para um judeu, para um egípcio antigos, imaginarem ou pensarem um mundo sem a presença desses relatos, sem a presença do divino, sem a presença de heróis. Todas essas culturas antigas mediterrânicas lançavam mão de narrativas míticas para, inclusive, poderem se situar diante do seu mundo. E é praticamente impossível, mesmo hoje na Grécia moderna, não esbarrar com os sinais da importância da mitologia na formação do país. Em qualquer roteiro, você é envolvido pela atmosfera mística. Nada mais turístico, por exemplo, do que uma visita a Mykonos, uma ilha que recebe milhões de pessoas a cada ano. Mas além das lojas, dos bares e das casinhas brancas, um dos passeios obrigatórios é uma visita à vizinha Ilha de Delos. Um lugar sagrado, berço de uma das divindades mais cultuadas do panteão grego. Apolo, deus da beleza, nasceu aqui, na Ilha de Delos. Ele escolheu esse lugar por causa da luz. A mitologia conta que quando Apolo nasceu, a ilha refletiu uma luz azul e os cisnes cantaram e voaram em homenagem ao novo deus. Apolo se tornou tão importante que é considerado o deus da poesia, da música e das artes.